Olá, queridos, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu estou passando aqui nesse momento para trazer aqui uma palavra encorajadora, uma palavra edificadora. Eu sou o pastor de Carlos e hoje, nesse momento, eu quero trazer uma palavra e quero dirigir a minha fala no capítulo 6, do verso 8 e 9 do livro do Gênesis. E eu quero assim falar um pouco sobre o perigo de você estar fora da arca de Deus. A Bíblia fala que Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. E o versículo 9 do capítulo 6 diz que estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então nós estamos diante de dois versículos que narram a história de um homem que ouviu a voz de Deus. E esse homem ele obedeceu a voz de Deus de uma tal forma que a Bíblia nos diz que esse homem ele andava com Deus. E por ele andar com Deus, Deus falou com este homem que ele ia destruir a terra, porque a Bíblia diz no versículo 2 que viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aqui Deus ele fez um pacto com Noé. Ele mandou Noé construir uma arca. E nessa arca Deus ele ia conservar cada par de cada espécie de animais. Manda Noé pregar a palavra para as pessoas da sua época. As pessoas começaram a lhe zombar de Noé, dizer que aquele homem ele era um fanático, como hoje nós escutamos. E aí as pessoas começam a dizer que você vai virar pastor para começar a roubar dinheiro dos fiéis, aquela coisa que a gente hoje escuta. Só que se aquelas pessoas elas se arrependessem, Deus poderia mudar a situação. Deus não ia destruir a terra, eu acredito. Aí você diz assim, mas você se baseia em quê? Vocês lembram do livro de Jonas, que quando Deus mandou Jonas pregar na cidade de Nínive, e a Bíblia diz que os moradores daquela cidade se arrependeram, e Deus, naquele momento ali, viu que aquelas pessoas se arrependeram. Então Deus não destruiu aquela cidade. Então toda pessoa que se arrepende, ela tem o perdão do Senhor. E ela passa a estar debaixo da bênção do Senhor. Então Noé ele foi construindo a sua arca. E nessa construção não foi fácil na vida de Noé. Todos os dias Noé tinha um projeto. E o projeto de Noé era construir aquela arca para a salvação da sua vida e da sua família. E a Bíblia diz que Deus ele enviou o dilúvio e aquelas pessoas ímpias, elas foram mortas pelas águas do dilúvio. Mas o que levou essas pessoas a morrer sobre as águas do dilúvio? O que levou aquelas pessoas a morrer foi a desobediência à voz de Deus. A terra estava cheia de violência, aquelas pessoas não quiseram se arrepender. Tinham pessoas, eu acredito que tinham pessoas que elas andavam com Deus, mas chegou um tempo que essas pessoas, elas começaram a amar o mundo daquela época e abandonaram a Deus. Mas Deus, ele queria que essas pessoas voltasse para a sua presença. Mas aquelas pessoas, elas estavam tão cegas pelo pecado que não queriam saber de Deus. É que nem nos dias de hoje, as pessoas elas não querem se arrepender dos seus pecados. Tem pessoas que às vezes vivem uma vida totalmente destruída pelo alcoolismo, pela vida imoral. São pessoas que às vezes nem se preocupam com a salvação delas. A mesma coisa o Senhor Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem.
comiam e bebiam e se davam em casamento. Então você vê que o próprio Jesus, ele usa a ilustração desse fato verídico. O Senhor Jesus ilustra e diz que as pessoas comiam e bebiam e se davam em casamento. Quando a Bíblia diz que eles comiam e se davam em casamento, comer é o que a gente vê hoje. As pessoas só pensam em fazer farra, estar em quiosque, viver uma vida de regada à bebida, à cumilância também. Se dão em casamento. Hoje a gente vê hoje que é um casa e separa. Hoje o cara casa hoje, da manhã está descasado, casa com outra, vice-versa. Às vezes a mulher casa hoje, amanhã já está casado com outro, já passou por não sei quantos casamentos, entendeu? Então, era a mesma coisa nos tempos de Noé. Nós estamos vivendo a mesma coisa nos dias de hoje. As pessoas, elas não estão nem aí para Deus, elas não estão preocupadas com a vida delas, se elas vão morrer nos seus próprios vícios e após a morte elas vão para o inferno. As pessoas, elas não estão nem aí preocupadas. Elas estão tão cegas, iludidas pelos prazeres desse sistema do mundo. Quando eu digo sistema do mundo, porque sistema quer dizer o sistema de Satanás. Então as pessoas do tempo de Noé, elas morreram por não dar crédito à palavra de Deus. A Bíblia diz que Noé e sua família se salvaram. Então, meu irmão, eu digo uma coisa para você. Você que já ouviu a palavra de Deus, você que conhece a palavra de Deus e se afastou, eu quero dizer para você, você corre um perigo. Você corre um perigo, porque se Jesus vir, meu irmão, você pode ficar. Você pode perder a sua salvação, meu irmão, porque Satanás, ele sabe que não tem mais perdão para ele e ele não quer ir para o lago de fogo sozinho, ele quer ir com o maior número de pessoas possível. É por isso que hoje você está no mundo, sabe por quê? Porque o diabo enganou você. É por isso que hoje você não sente mais vontade de servir a Deus, ou seja, às vezes você é uma pessoa que nunca foi um cristão, mas às vezes as pessoas falam de Jesus para você, alguém fala de Jesus para você, você diz que tem que curtir mesmo. Eu quero dizer para você, você corre um perigo, meu irmão. Cuidado para que se arrependa enquanto você pode, salve a sua alma, meu irmão. A Bíblia diz que Noé era um homem justo perante a sua geração. Noé, ele decidiu andar com Deus. Procure andar com Deus agora, meu irmão, onde você estiver. Você, mocinha, também. Procure agora andar com Deus. Entrega a tua vida para Jesus. Para de estar vivendo uma vida promíscua. Para de estar vivendo uma vida regada à bebedeira, à prostituição. Porque você pensa que aí no mundo aí você está curtindo, você está sendo curtida, passando por várias mãos de vários homens. Salva a tua alma, porque a Bíblia diz que os prostitutos não herdarão o reino do céu. E você corre um perigo, você corre um grande perigo. Você sabe o que significa estar na arca? Estar na arca significa estar em Cristo Jesus, estar em Jesus Cristo. Aqueles que estão em Cristo estão salvos das grandes consequências que vai vir naquele grande dia, quando o Senhor vir julgar essa terra corrompida pelo pecado. Eu quero dizer uma coisa para você, procure hoje mesmo estar em Cristo. Noé, ele fez uma escolha. Ou você faz a escolha para estar na arca, ou você faz a sua escolha para você estar fora da arca e morrer sobre as águas do dilúvio. Ou seja, quando eu digo as águas do dilúvio, as águas do juízo de Deus naquele grande dia. Porque as águas do dilúvio significam o juízo de Deus. Então é tempo de você se arrepender, é tempo de você dar ouvido à voz de Deus. Salva a tua alma enquanto tu pode, meu irmão. Porque amanhã você não sabe o que pode suceder sobre a tua vida. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus.